O TDE é relativamente recente, de 2010, ele foi criado dentro de um esforço do Instituto de Astrobiologia da NASA, o NASA Astrobiology Institute, para fomentar diferentes áreas de pesquisa. Então, esse Instituto da NASA criou grupos focais de trabalho para diferentes temas e esse foi um deles. O problema para resolver o problema, ou trabalhar em cima do problema de surgimento da vida. Ele tem sido organizado mais ou menos de forma regular entre Estados Unidos e Europa. A ideia era quebrar um pouquinho esse ciclo entre os dois blocos e trazer para a América Latina, porque tem muita gente aqui trabalhando no assunto que estava ficando de fora. E esse ano a gente decidiu fazer no Brasil, por um pouquinho de história também relacionado com a FAPESP, em 2011, quando a gente organizou pela primeira vez uma escola internacional de astrobiologia aqui no país, em São Paulo, financiada pela FAPESP, pelo programa de escolas avançadas de ciência. A astrobiologia é uma área muito ampla, então realmente existem trabalhos extremamente importantes que estão sendo feitos na parte de astroquímica, ou seja, o primeiro passo é entender como que as moléculas pré-bióticas se formam no espaço. Então, moléculas orgânicas complexas se formam no espaço e cada dia a gente vem descobrindo novas moléculas que se formam e essas moléculas que a gente detecta de forma espectroscópica ou astronômica, a gente precisa tentar recriar em laboratório. Então, muita gente trabalha aqui no próprio síncrotron e em outros laboratórios no Brasil, tentando recriar essas condições em laboratório, química em fase gasosa, em fase gelo, e formando moléculas cada vez mais complexas. Então, é uma química nova que a gente está aprendendo a fazer, e existem equipamentos incríveis para a gente tentar detectar, como o ALMA, Atacama Large Millimeter Array, os telescópios do ESO, que também estão no Chile, e vários outros telescópios que hoje são capazes de detectar essas moléculas com uma precisão incrível, e a gente ainda carece de muitos experimentos em laboratório que o Brasil tem uma possibilidade imensa de contribuir. Então, toda essa parte de química no espaço é uma área que a gente está desbravando agora. A gente conhece pouca coisa. Depois que a gente forma as moléculas pré-bióticas, existe todo o problema da gente trazer essas moléculas para o planeta, inclusive a própria água. Então existe muita gente aqui no Brasil estudando o impacto de cometas e meteoros, como que essas moléculas são trazidas. Depois elas precisam se distribuir pelo planeta, interagir e complexificar no que a gente chama de química pré-biótica. Existem vários grupos aqui no país trabalhando com química em argilas, química em fase sólida, entendendo como que de moléculas simples, aminoácidos ou bases nucleotídicas, você é capaz de gerar polímeros mais complexos que são essenciais para a vida, para formar as proteínas ou o DNA ou o RNA, por exemplo. Então tem muita gente trabalhando nisso. Depois que a vida surge, a gente não sabe ainda muito bem como isso acontece, ela começa a evoluir, se diversificar, e existe todo um trabalho grande no Brasil na área de paleobiologia, estudando o registro fóssil, tanto no nosso país e em outros lugares, para entender como que esses primeiros seres vivos, no começo muito simples, e depois começaram a se modificar, a formar organismos mais complexos, como que eles se diversificaram. Então o Brasil tem um registro fóssil riquíssimo, que ainda pode ser muito explorado. E claro, existe a possibilidade de procurar vida em outros planetas. Então todo esse conhecimento, esse embasamento teórico, embasamento experimental e observacional que a gente tem no nosso planeta, de entender como a vida surgiu aqui, como ela evoluiu, como procurar por vida, a gente pode adaptar para procurar, por exemplo, vida em Marte. Então não adianta nada mandar uma sonda como a Curiosity ou a ExoMars, que vai voar no futuro, para o planeta se a gente não souber o que ela deve procurar. Quais são os indícios, quais são as moléculas, quais são os desequilíbrios químicos que elas devem procurar. Há poucos dias a MAVEN, uma nova sonda, ela entrou em órbita do planeta, de Marte, e ela vai estudar a atmosfera do planeta, exatamente procurando desequilíbrios químicos, ou seja, algumas moléculas que estejam em excesso ou em falta, e tentar, a ideia, pelo menos da astrobiologia, é tentar associar esses excessos e faltas com alguma atividade biológica gerando elas. Um tempo atrás, a presença de metano na superfície de Marte, na atmosfera marciana, causou um rebuliço também no meio científico, porque ele podia indicar, por exemplo, a presença de vida ou talvez de um processo geológico ativo, como a serpentinização, alguma outra coisa. De alguma forma, aquele desequilíbrio químico, que é o que a gente está estudando aqui no TDE, ele mostrava que o planeta Marte, apesar de parecer seco, congelado, frio, ele é vivo de alguma forma. Talvez não com vida, mas talvez com processos geológicos ativos.